agora, vamos para o ferro 3+, tá? Como que ia funcionar isso aqui? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é a configuração eletrônica do ferro estável, tá? Ferro no seu estado fundamental, como a gente já fez antes, mas só para vocês lembrarem, nós temos aqui a tabela periódica, né? A gente acha aqui o ferro, certo? Configuração condensada, nós pegamos o cerne do gás nobre da linha ou do nível anterior, que nesse caso é o argônio, certo? E aí nós completamos a configuração colocando somente o que falta para a gente chegar aqui no ferro. O que falta é um 4s2 e um 3D, paro aqui no 3d6, certo? Então, o ferro, ele é um argônio, 4s2, 3d6, certo? Vamos supor, agora, já que a gente está fazendo um outro exemplo, que vocês não saibam, né, ou não lembrem como fazer essa condensada. Então, a gente teria que fazer a normal, tá? Vou colocar aqui a configuração normal também para vocês treinarem, né? Então, a gente teria assim, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, né? E 3d10. 4s2, 4p6, seriam 4d10 e etc. Certo? O ferro, ele tem 26 elétrons. Então, 2, 4, 10, 12, 18, 20, paro aqui, né? 3d6, ok? Legal. Da onde saem os elétrons, no caso desse ferro, né? Eles sempre vão sair da camada de valência primeiro, né? E, é claro, do orbital mais externo que eu tiver nessa camada de valência. No nosso caso, a camada de valência, que é essa aqui, que é a última, a número 4, né? Ela só tem um subnível S, né? Se tivesse o P, a gente tiraria primeiro do P, tá? Depois que tira tudo do P, aí que vai pro S, tá? Então, sempre daí, no caso aqui, dentro de um nível, eu sempre tiro, né, do mais energético, no caso o F, pro D, pro P e depois, por último, o S, tá? Mas, enfim, desses aqui, né, da onde eu vou tirar? Bom, primeiro eu vou tirar 2 aqui do 4s2, certo? Mas eu ainda tenho uma valência de 3+, ou seja, eu preciso tirar mais um elétron daí. Daí da onde eu vou tirar? Não vou tirar do cerne do gás nobre, né? Isso não. Aí eu vou tirar aqui do subnível 3D, dentro desses 6 aqui, eu vou tirar 1, tá? Por que eu vou tirar ali do 3d6, né? Vejam que ele não tá, por exemplo, né, um orbital totalmente completo, esse 3D. Se a gente fosse fazer aqui o de orbitais, né? O D, ele tem 5. 1, 2, 3, 4, 5, né? E ele teria 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? O que fica fácil de eu fazer? Fica fácil eu remover esse cara aqui, ó. Olha como é fácil, né? Eles estão, vejam, todos aqui com os spins desemparelhados, exceto esse primeiro orbital aqui do 3D, né? Vou botar aqui 3D, tá? Então, esses caras aqui já estão se repelindo, como a gente comentou, né? Então, fica bem fácil eu remover um deles e daí todo mundo ficar igual, né? Então, eu não vou gastar tanta energia também para retirar aquele ali, né? Então, fica 1, 2, 3, 4 e 5 na 3D, né? Ok? 3D, 5.
Então, é isso que vai acontecer. Como é que fica a configuração eletrônica se a gente fosse fazer, né, de um ferro 3+, né? Ele seria o cerne normal do argônio, né, o cerne do ferro. Esses dois aqui a gente eliminou, certo? E eliminamos mais um daqui. Então, fica só 3D5. O próximo, né, é um estanho 2+. Então, estanho 2+, certo? Vamos fazer a configuração normal do estanho primeiro, tá? Então, como é que é a configuração do estanho se fosse a condensada? A gente pega a tabela, acha o estanho, né? O estanho, ele também é um metal, tá aqui, tá? E para mim fazer a condensada, eu faço o quê? Encontro o gás nobre do nível anterior, que é aqui, o criptônio, né? Além de usar o cerne do criptônio, né, eu faço todo o caminho aqui, por exemplo, da tabela periódica até chegar no estanho, tá? Então, como é que vai ser aqui? Vamos anotar. Vou botar mais aqui, assim. Aí, tá? Vai ser um criptônio, né, o cerne do criptônio, mais o quê? Olha aqui, vocês passam por uma 5S2, tá? Vocês entram aqui na D, né? No caso, se vocês estão no nível 5, vira 4, D, quanto? D10, né? Vocês passaram todo o D. Então, D10. Quando eu entro aqui no P, eu volto para o nível normal, né? Que era o 5. 5P, 1, 2. 5P2, certo? Ok. Se vocês não sabem fazer assim, façam a normal, né? E vocês vão se localizar também, ok? Bom, da onde que vai ser tirado, então, esses dois elétrons aí, tá? Sempre considerando primeiro a camada de valência. Quem é a camada de valência aqui, né? Vejam que é a camada 5, é a última que nós temos, né? Aqui, ó. 5 e 5. Esse aqui é a camada de valência, né? Certo? Esse 4D10 aqui, tá? Seria muito difícil de eu alterar, porque eu já preenchi totalmente, no caso, esse nível e subnível, tá? Então, realmente, né, o estanho, se ele fosse ter uma perda de elétrons, né, provavelmente seria até 4, né, de perder todos da camada de valência no máximo, certo? Bom, a questão é, da onde que eu tiro esses dois aqui? Vou tirar do 5S2 ou vou tirar do 5P2? Do 5P2, né? Por quê? Porque é ele que está mais externo, né? Ele que é o nível mais energético, tá? Então, a gente sempre tenta reduzir a energia. Então, é esse aqui que nós vamos retirar quando a gente faz um estanho 2+, tá? Então, como que fica a configuração de um estanho 2+? Fica o cerne normal do criptônio, como era antes, eu não altero o cerne. O 5S2 permanece e o 4D10 permanece. E o 5P, no caso, foi da onde saiu esses dois elétrons aqui. Se eu quisesse representar a equação química de origem desse estanho 2+, eu faria o estanho, o seu estado gasoso, como se fosse, indo para o estanho, valência 2+, mais 2 elétrons, que foi a quantidade de elétrons que ele perdeu. Legal? É isso aí. Então, é fácil, tá? Sempre retirem da última camada primeiro, né? Dessa última camada, primeiro vocês tiram do F, depois vocês tiram da D, depois da P e só por último da S, certo? Se não tiver mais solução.
Se vocês tirarem todos da camada de valência, né, e ainda houver algum tipo, né, de orbital de caroço que está incompleto, que era no caso ali que a gente viu do ferro, né, aí existe a possibilidade ainda de remoção de alguns elétrons ali, né, então aí vocês partiriam para aquele nível e subnível um pouco mais interno, ok? Mas o cerne do gás nobre, gente, isso aí não altera, beleza? Então, é isso aí. Botamos os gizinhos aqui de gás e fechou.